boleia na boleia, de chapéu à patoleia, faz juntar um mulherinho no rocio. Ó Chico, junta-me as olimárias e vamos dar uma voltinha de burro como manda o Sr. Ministro. Vamos pactar nessa. Mais a subiu. Ó Chico, tem cuidado com isso, homem. Olha. Tive o grato prazer de trabalhar com o Trio Admira há bastantes anos, como realizador. Sempre excepcionais artistas, muito profissionais. Umas vozes espantosas, que aliás eu tenho provado pela carreira que tem marcado a sua posição em grande parte dos países da Europa e também da América. Tenho a maior admiração e acho justíssima a homenagem que lhes estão prestando. La Malagueña Saberosa, uma canção que marcou o Trio Admira profundamente, talvez a canção mais bonita que nós tínhamos gravado. Qué bonitos ojos tiene, debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Quisiera besar tus labios, quisiera malagueña salerosa y decir decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el carmín de una rosa. Com o Trio Admira começou, imediatamente a seguir apareceu o Trio Harmonia, que mais tarde deu lugar ao Mendes Harmónica Trio, com o pai e as duas filhas. Acontece que muita gente dizia assim, epá, vocês tocam gaita, que é uma maravilha, mas não éramos nós cantávamos. E eles diziam exatamente o mesmo, epá, vocês estão a cantar como nunca. Afinal de contas era uma confusão que foi salutar, e pelo tempo fora as pessoas foram verificando que realmente o Trio Harmonia era uma coisa e o Trio Admira era outra. Muito bem. Nós convidámos para a nossa festa e foi uma grande alegria vê-los lá.
Carlinhos, recordas quando nós começámos o prazer que nós tínhamos em ouvir as canções sul-americanas, algumas músicas cubanas, seus autores e ritmos? Recordas-te alguma? Estou-me recordar dessa fabulosa Quando Salí de Cuba, que é das coisas mais lindas que eles já fizeram. Quando Salí de Cuba é uma canção tão amorosa e que nós cantámos no São Luís para todos vós. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón, dejé enterrado mi corazón. Dejé enterrado mi corazón. Se o prazer de estarem connosco é igual àquilo que nós temos em estar convosco, então voltamos. Então, já pensaram no que vamos dar ao Jorge? Uma caneta? Já demos. E a Inês? Uma camisola? Já demos. Um perfume? Já demos. Este ano vamos ser originais. Vamos oferecer cheques Galp. Cheques Galp, a alegria de quem recebe. Obrigada. Uma coleção de histórias tradicionais portuguesas recontadas por Alice Vieira. 2 novos títulos já à venda. Da Caminho. Continua ainda a maltratar o seu pobre cotovelo? Se na verdade lhe interessa remover tinta, experimente com o Easy Stripper. Veja como a passagem de 1000 varinhas por minuto vão comendo completamente a pintura. Cuidado, há um prego! Já não é problema. Easy Stripper segue com os seus batimentos sem perder um segundo. Para que utilizar os nocivos produtos químicos de efeitos tóxicos? As varas de aço de Easy Stripper eliminam suavemente a totalidade da pintura sem causar danos. Veja como tiram a pintura das esquinas desta estrutura sem tocar nos vidros. Revestimentos, persianas, nada resiste a esta ferramenta. Mesmo esta grossa pintura tóxica desaparece num instante sem esforço. Remove os maltratados móveis de jardim poupando milhares de escudos. E ainda é tão suave que pode trabalhar em móveis finos sem danificá-los. A partir de agora, os seus trabalhos de carpintaria deixaram de ser um pesadelo. Quanto vale tudo isto para si? Não responda ainda, porque também lhe oferecemos o incrível Driver. A última palavra em aparafusadores. Coloque um parafuso e de imediato será posto no seu lugar, sem danificar a superfície nem se magoar. 3 cabeças removíveis capazes de se adaptarem a praticamente todos os parafusos. E repare, tem um indicador de profundidade incorporado. Marca o número 1 e o parafuso ficará levantado. Se marcar o 7, girará em sentido contrário. Rápido e fácil com os parafusos pequenos, também muito eficaz com um grande como este. Não force os pulsos da parafusando à mão. Deixe que o driver o faça por si e não perca o seu tempo com estes pequenos desaparafusadores. Trabalhe em lugares altos sem precisar de magoar as costas. Faça hoje mesmo o seu pedido. Por apenas 6.490 escudos, receberá em sua casa o Easy Stripper juntamente com o driver e ainda os acessórios. Sim, as 2 ferramentas por apenas 6.490 escudos. Ligue já para 013015303. Tome nota. 013015303. Pague contra reembolso ou com cartão de crédito. Ou, se preferir, envie uma carta para TV Shop, apartado 3314 1300 Lisboa, indicando o seu pedido e os seus dados pessoais. O maior sucesso do teatro ligeiro português dos últimos tempos, numa produção de Filipe Laféria.
Passa por mim no Rossio. Um grande elenco num espetáculo que você não vai perder na primeira noite do novo ano, no Canal 1. O que é que eu poderei acrescentar, o que é que eu poderei dizer mais do que aquilo que disse esta senhora? Acho que pouco mais, vocês que sem dúvida são formidáveis, o coração, digamos. Pronto, vocês são sem dúvida algo, são extraordinários. Eu penso que a senhora quando sai no seu barco à pesca, e não é uma vida fácil, como todos nós sabemos, que vai acompanhada do seu marido, que diz que o amor acompanha o seu marido, a senhora e os seus filhos. A senhora, no fundo, ainda não casou com o seu marido, a senhora continua a namorar o seu marido, é isso? Exato, é verdade. Já sou casada há 22 anos e posso-vos dizer que a paixão existe, o amor existe. Digamos que eu não amo o meu marido, eu estou apaixonada ainda hoje por ele, como sempre tive. Foi a melhor pesca que a senhora fez. Foi a melhor pesca que eu fiz, exatamente. Creia que é verdade, foi a melhor pesca que eu fiz. Rio Mira vai cheio e o barco não anda. Tenho meu amor lá daquela banda, lá daquela banda e eu cá deste lado. Rio Mira vai cheio e o barco parado. É engraçado que vocês fazem-me lembrar, quando eu fui para o ultramar, neste caso para Timor, que a nossa canção de despedida era o Rio Lira, em que nós cantávamos, e que esta canção chegou até Timor através das nossas vozes. Portanto, vocês são um trio excepcional e a canção preferida de todos era Rio Lira vai cheio e o barco não anda, tenho meu amor lá daquela banda, lá daquela banda e eu cá deste lado. Rio Mira vai cheio e o barco parado. Rio Mira vai cheio e o barco não anda. Tenho meu amor lá daquela banda e eu cá deste lado. Rio Mira vai cheio e o barco parado. O barco parado e o barco não anda. Tenho meu amor lá daquela banda e eu cá deste lado. Rio Mira vai cheio e o barco parado. Tivemos alguns professores no nosso, aliás, professores de música, no nosso espetáculo São Luís. Um deles foi o Juca Juquinha. Quem foi a outra? É uma muito amiga nossa que se chama Emília Cabrita. Toca muito, muito bem.
cantar também merece. Ou não? Amanhã, quem te deu as meias? Amanhã, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho das pernas feias. Foi o caixeirinho das pernas feias. Amanhã, quem te deu as voltas? Amanhã, quem te deu as voltas? Foi o caixeirinho das pernas tortas. Foi o caixeirinho das pernas tortas. Amanhã, ó Margaridinha, amanhã, ó Margaridinha, eras do teu pai, agora és minha. Eras do teu pai, agora és minha. Amanhã, que ideia tua. Amanhã, que ideia tua. Comer e beber ao tim, passear na rua. Comer e beber ao tim, passear na rua. O bom que é estar aqui e dar-vos os parabéns ao Trio Admira e dizer duas ou três coisas muito rápidas sobre eles. Eu tenho tido a oportunidade de estar em muitos espetáculos com o Trio Admira, através de muitos programas da rádio, e noto que eles são artistas para um público de todas as idades. São os filhos, são os pais, são os avós, toda a gente sabe as canções do Trio Admira de cor. Elas passam de geração em geração. E é muito bom saber que eles têm o segredo do sucesso. Sabem fazer coisas simples, muito bem feitas, mantendo sempre uma certa qualidade. Isso é muito difícil. Pouca gente resiste e consegue fazer isso. Eu admiro, os meus parabéns e que venham de lá mais 10 ou 15 anos, quantos vocês quiserem. Felicidades. Vamos lá saindo com esses campos fora, e amanhã vem vindo, e dos lados de Aurora, e dos lados de Aurora, e amanhã vem vindo, com esses campos fora, e vamos lá sair. Vamos lá saindo por esses campos fora, que amanhã vem vindo dos lados de Aurora, dos lados de Aurora, e amanhã vem vindo por esses campos fora, e vamos lá sair. O Trio Admira é um produto típico de Alentejo. E admira a terra que nós amamos mais profundamente. Esta canção do Vamos Lá Saindo por esses campos fora foi a primeira canção que eu me lembro de ter ouvido quando era menino. E o meu irmão também. E às vezes até me diziam, meus amigos, Carlinhos, por que não está calado um bocadinho, filho? Mas eu gostava tanto desta canção. Vamos lá saindo por esses campos fora, que amanhã
Sempre fomos uns artistas com muita sorte. Num pé só, gravámos num disco 2 canções que ficaram famosas: No Reino do Amor e a Ana Maria. Sempre pensei comigo eras feliz, que havia sinceridade quando te rias para mim, que te agradava o amor que eu sentia por ti, e que o teu mundo era eu, porque o meu mundo eras tu. Como é que eu ia pensar que te irias entregar a esse estúpido que sempre me jurava sua amizade maldita? Ana Maria, tu, só tu. Essas vozes, sim. Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita Ana Maria, tu, só tu. Sim. E sempre rias e fingias e dizias ser feliz comigo. Que parvo fui, não entendo como não vi que me pudesses gozar pelo meu modo de amar, e que os teus beijos de mel estavam cheios de fel, que me pudesses mentir dessa maneira cruel e jogar fora um amor como se joga um papel, em que eu estou numa de palhaço sem saber que anda a fazer. Maldita tu, Ana Maria, tu, só tu. Sim. Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita tu, Ana Maria, tu, só tu. Sim. E sempre rias e fingias e dizias ser feliz comigo. Chorar e nem me quero lembrar. Se diziam mal de ti, era capaz de matar. Minha mulher era fiel, meu grande amigo era ele, pois não há cego pior que aquele que não quer ver. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tu, Ana Maria, tu, só tu. Sim. Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita tu, Ana Maria, tu, só tu. Sim. E sempre rias e fingias e dizias ser feliz comigo. Quero chorar e nem me quero lembrar. Se diziam mal de ti, era capaz de matar. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tu, Ana Maria, tu, só tu. Sim. Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita tu, Ana Maria, tu, só tu. Sim. E sempre rias e fingias e dizias ser feliz comigo, Ana Maria. Obrigado. Dizem que não te posso querer porque sou pobre, que não tenho nada para te dar, é o que dizem. O amor que eu sinto por ti tão verdadeiro, pensam que tu apenas és feliz pelo dinheiro. Creio que o amor é a maior riqueza, é tudo que eu tenho para te dar, minha certeza. Se tens um amor igual ao meu, vem ter comigo, e no reino puro do amor seremos ricas. Onde está o amor? Não existe dor. Diz-me de que vale a vida sem amor.
posso querer porque sou pobre, que não tenho nada para te dar, é o que dizem. O amor que eu sinto por ti tão verdadeiro, penso muito apenas és feliz pelo dinheiro. Creio que o amor é a maior riqueza, é tudo que eu tenho para te dar, minha certeza. Se tens um amor igual ao meu, vem ter comigo, e no reino puro do amor serei feliz. Onde está o amor? Não existe dor. Diz-me de que vale a vida sem amor. Onde está o amor? Não existe dor. Diz-me de que serve a vida sem amor. Onde está o amor? Não existe dor. Diz-me de que vale a vida sem amor. Onde está o amor? Não existe dor. Diz-me de que serve a vida sem amor. Fizeram-nos uma agradável surpresa no São Luís. Ofereceram-nos mais um disco de ouro. Pela edição de 37 mil exemplares do disco do Trio de Mira. Eu vou pedir ao meu amigo Ramos Pereira, representante das seleções do Reader's Digest, para fazer o favor de entregar o disco de ouro ao Trio de Mira. O que é que nós havemos de fazer? O Trio de Mira, quando começou, foi muito acarinhado pelos artistas famosos do seu tempo. A nós seguimos essa linha e trouxemos à nossa vez de São Luís o Paulo Jorge, que é uma voz jovem e é capaz de ter um grande futuro. Eu vivo só, estou só, sem ter ninguém. Eu sou infeliz por não poder amar quem eu quis. Te amarei, te amarei. Não poderei viver jamais longe de ti.
uma canção que me recorda a Hungria, os violinos, quesardas, coisas maravilhosas. Noites da Hungria. Sozinho nas margens do Danúbio, em plena noite clara, eu escuto teu violino. Sinto renascer em minha vida e penetrar minha alma, melodias sem fim. Deixa que me embriague de gozar, canta-me meus sonhos em gozar. Quero viver todo este instante do amor que nesta noite me abriu meu coração. Toca cigana, toca com paixão a melodia, que no Danúbio renasce a saudade. É-me especialmente grato, tanto em meu nome pessoal como em nome da Sociedade Portuguesa de Autores, significar o muito apreço que me merece, que nos merece, o Trio Admira, pela notável ação que tem vindo desenvolvendo ao longo de 35 anos na divulgação da música popular portuguesa. Mas o Trio Admira agora não limita a sua atuação a esse tipo de música e alargou outras áreas, nomeadamente à música clássica, interpretando trechos de ópera com a mesma qualidade artística a que desde sempre nos tem habituado. A Sociedade Portuguesa de Autores é essencialmente uma sociedade de autores e eles, como autores que também são, pertencem, suponho até que há mais de 35 anos a ela, o constitui para nós uma honra. Sendo uma sociedade de autores, ela não pode, no entanto, dispensar a colaboração dos artistas, porque é deste conjunto, desta conjugação de esforços entre os autores e artistas que pode resultar a promoção, o desenvolvimento da cultura, a promoção e o desenvolvimento do repertório que a Sociedade de Autores administra, de autores de todo o mundo, especialmente os autores portugueses, bem entendido, e de que eles têm sido uns admiráveis intérpretes e aos quais, por isso mesmo, estamos todos muito gratos. Bem, vocês são muitíssimo simpáticos, têm canções belíssimas, aliás, todas as vossas músicas. Obrigado. Eu gosto imenso. Por acaso não sabe um bocadinho daquela que fala do casamento? Sabe um bocadinho. Anda para cantar um bocadinho connosco. Então comecem. Vamos. A igreja estava toda iluminada, muita gente convidada, cantando parabéns. A ver que sabe. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Esse caso era um homem amado. Estão a gostar do nosso programa? Fiquem aí, nós voltamos já. Lili juntou-se a uma quadrilha de assaltantes. Eu quero entrar para o seu banco. Agora, ela é Lili Carabina. E não falta muito para se tornar uma estrela do crime. Você vai ver um policial brasileiro com Betty Faria. Quarta-feira à noite, Lili, a estrela do crime, no Canal 1. Eu não tinha razão, miudagem. Vai mais uma azeitoninha?
bom, perde-se um pouco, na distância da minha juventude, a sensação de agrado, de prazer que eu tive quando ouvi pela primeira vez o trio Admira. Eram 3 vozes frescas, 3 vozes jovens mas seguras, que nos traziam canções muito bonitas, que tocavam o nosso coração e que ficavam facilmente no ouvido. Eram, sobretudo, canções do nosso folclore, vinham um pouco de toda a parte do país, especialmente do Alentejo, e davam-nos a conhecer uma arte popular que era importante e que nós mal conhecíamos. Era um folclore, eram canções que nós ouvíamos, às vezes distraidamente ao povo, mas que cantadas por eles tomavam uma relevância muito, muito grande e soavam com um encanto muito maior aos nossos ouvidos. Claro que nós tínhamos estudos feitos do nosso folclore, feitos por Giacometti, de quem eu fui amiga, e pelo Fernando de Lopes Graça, de quem ainda sou amiga, mas eram pouco conhecidos da maioria da população, porque eram estudos muito eruditos e porque muitas vezes os próprios nomes dos investigadores, digamos, esbarravam com uma barreira muito dificilmente transponível, que era a censura. E, portanto, este trio teve um papel extremamente importante na divulgação da cultura popular portuguesa, da arte popular portuguesa. Quando eles apareceram, foi de facto um encantamento para todos, e mais tarde eles desapareceram um pouco não da nossa vista, mas do nosso ouvido, porque eles não só tinham a preocupação de levar a toda a parte do país a música popular portuguesa, sobretudo, mas também levar fora do país, a portugueses e a estrangeiros, o conhecimento da canção portuguesa, do nosso folclore, da nossa arte popular. E simultaneamente, eles traziam desses países onde iam, onde se deslocavam, também alguma coisa do folclore. Eu lembro de canções lindíssimas da América Latina, eu as tenho ouvido por aquelas vozes que eu não posso esquecer e que ainda hoje gosto de ouvir com um grande apreço, um grande agrado, um grande prazer. Eles o estão a festejar agora os 35 anos de atuação. Eu penso que eles merecem, de facto, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. E eu confesso-me uma admiradora profundamente rendida a este trio, que já se renovou um pouco. Eu creio que uma das vozes foi substituída, mas dentro da própria família, mas este trio admirável, estes escultores da música portuguesa e estes divulgadores da música portuguesa. Opa, eu já vos conheço, vamos lá ver, desde que vocês começaram, praticamente foi desde que aquele programa ser um programa primeiro, que apareceu com a Igreja Sequer, mandou cá para... Exatamente. Mandou pela rádio pelo país inteiro, e não só, possivelmente até na Espanha, eu não sei se na Rússia, nessa altura, ouvia não há dúvida nenhuma que vocês deram um brado enorme. Já lá vão os anitos bons. Vocês continuaram a vossa vida de grande conjunto que são. Obrigado. Hoje, evidentemente, vocês hoje são famosos no mundo inteiro, mas não deixam ainda hoje, quando eu vos ouço cantar, de me lembrar da primeira vez que vos ouvi. Isso realmente foi uma coisa fantástica. É muito agradável ouvir isso. Recorda-se de alguma canção nossa? Mais ou menos, quer dizer, conheço muitas, mas assim, aquela que conheço assim um bocadinho mais e que até gosto imenso é aquela da igreja, do casamento na igreja. O anel de noivado, exatamente. O anel de noivado. A igreja estava toda iluminada, ela vinha da calçada. A mulher que era isso. Agora, isso quer dizer, a letra é que não aceito toda. Acompanhada do padrinho, que lavava
tristeza sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho e ela levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos tive toda a ilusão e em seu anel de noivado já perder o coração. Acerquei-me a desejar que sejas sempre feliz. Aconteceu que ela nem sequer pensara encontrar-me cara a cara e não soube o que dizer. E foi esperando sem notar que no seu pranto seu vestido vai molhado ao chorar de amor por mim. À saída da igreja a mulher que eu adorei, entre vivas de parentes e amigos, acerquei-me a desejar que sejas sempre feliz. Aconteceu que ela nem sequer pensara encontrar-me cara a cara e não soube o que dizer. E foi chorando sem notar que no seu pranto seu vestido vai molhar. Lindo, marcado, isto é lindo, vocês tinham uma coisa fantástica realmente e têm, felizmente ainda são vivos e Deus vos dê muita saúde e sorte para vocês continuarem a animar os negócios. O Trio Admira foi sempre um grupo de características eminentemente românticas. Nós adoramos a música erudita e tivemos o atrevimento de cantar uma área, que é o Dolce Encanto da Manon de Massenet, que foi interpretada pelo divino, pelo excelso cantor Tito Schipa, talvez o maior mestre da arte de bem cantar, e nós tentamos fazê-la. Aí está a área do Dolce Encanto pelo Trio Admira. Oh, dolce incanto a cui sempre agogno, essere in due, soltanto. Sì, ma non nell'entrar ho fatto appunto un sogno. Chiudo gli occhi nel pensiero allora, laggiù all'etta, piccola cassetta bianca, in fondo al vostro anello. Là sotto il placido fogliame, luce chiari e lei, come specchia si rascava.
Quattro di lagem gibe, quattro di lagem gibe, quattro di lagem gibe. Raul Ouro Negro, que monte de recordações, que artista espantoso esse rapaz. E um grande amigo. Quattro di lagem gibe, quattro di lagem gibe, quattro di lagem gibe, laje nid laje kasokana. Mushima wele, Mushima wele, Mushima. Mushima wele, Mushima wele, Mushima. Si wangambye wanga wamye, Cangibeke Boa Santana. Se dizes que eu sou feiticeiro, leva-me então a Santana. Quatorilagem Mugibe, Quatorilagem Mugibe, Quatorilagem Mugibe, Laje de Laje Casocana. Quatorilagem Mugibe, Quatorilagem Mugibe, Quatorilagem Mugibe, Laje de Laje Casocana. Mushima wele, Mushima wele, Mushima. 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 Uma das canções mais famosas desse famoso cantor francês, Adamo, As Minhas Mãos nas Tuas. As minhas mãos nas tuas são dois sonhos em que me prendem. Oh, oh, oh. Meu coração já não é meu, prendeu-se tudo só por ti. Oh, oh, oh. Quem é que te quer por loucura? Quem te quer talvez sem razão? Ninguém mais, sabes bem que não é para ti esta canção. Quem é que te quer por loucura? Quem te quer talvez sem razão? Ninguém mais, sabes bem que não é para ti esta canção. Convidámos o Nuno da Câmara Pereira para a nossa festa de São Luís. E porquê? Porque é uma voz formosíssima, um excelente intérprete e um grande amigo. Do alto do castelejo, por dentro destas muralhas, mergulho no Tejo, em tudo que vejo, descubro velhas batalhas. Da porta de São Lourenço, à costa deste castelo, o
tempo é imenso e em tudo que penso Lisboa está no chinelo. Lá vai São Jorge para outra missão, um cavalo branco, estandarte na mão. Salva a donzela, vencido o dragão, regressa ao castelo de Arquinho Balão. Do alto daquela torre, os tombos que a gente deu, que importa quem morre se a vida percorre a estrada que leva ao céu. Aqui me vou passo a passo, um passo que foi real, aonde se fez a primeira vez o teatro em Portugal. Lá vai São Jorge para outra missão, um cavalo branco, estandarte na mão. Salva a donzela, vencido o dragão, regressa ao castelo de Arquinho e Balão. Tem cristãos a nossa porta do Muniz, unam as mãos para rezar como Deus quis. A cidadela sarracena percebeu que a Santa Cruz deste castelo já venceu. Fujam velozes pela porta da traição, silenciosos como a nossa devoção. Se Santiago é do castelo padroeiro, nosso patrono é São Jorge, disse Dom João. Primeiro, lá vai São Jorge para outra missão, num cavalo branco, estandarte na mão. Salva a donzela, vencido o dragão, regressa ao castelo de Arquinho e Balão. São Jorge para outra missão, num cavalo branco, estandarte na mão. Salva a donzela, vencido o dragão, regressa ao castelo de Arquinho e Balão. Lá vai São Jorge para outra missão, num cavalo branco, estandarte na mão. Salva a donzela, vencido o dragão, regressa ao castelo de Arquinho e Balão. Obrigado. Agora esta canção diz assim: meu lírio roxo do campo, criado na primavera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual era. Meu lírio roxo do campo, criado na primavera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual era. A tua intenção qual era? Qual era o teu proceder? Meu lírio roxo do campo, ai, ai, quem te pudesse colher. As pombas quando namoram poisam as asas no chão, para que as outras não vejam, ai, ai, o bater do coração. Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado, tenho uma cova no peito, ai, ai, de me encostar ao cajado. Meu lírio roxo do campo, criado na primavera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual
irei pensar muito em você. Bem distante daqui, não pretendo jurar, nem tão pouco sofrer. Você talvez irá pensar em mim mais tarde, como seu namorado, como seu grande amigo, ou talvez como amado. Quando eu for embora, você vai chorar, vai sentir saudade, quando se lembrar. Eu vivia louco pelo seu amor, e você pouco a pouco tudo acabou. Quando eu for embora, você vai chorar, vai sentir saudade, quando se lembrar. Eu vivia louco pelo seu amor, você pouco a pouco tudo acabou. Passe um fim de ano inesquecível com a RTP. Música, fantasia e, sobretudo, muito divertimento. Apanhe uma boleia dos Simpsons para 94. Goste da companhia de uma família muito especial, os dinossauros. E deixe-se conquistar pelos cantores de palmo e meio do Skindouro. Mas, porque a música também é outra, venha ver a maior banda de rock do mundo, U2 ao vivo em Sydney. E para recordar as melodias populares que fizeram época, você não vai perder as canções do século. Não pense em faltar ao encontro com a Orquestra Filarmónica de Viena no concerto de Ano Novo. Na primeira noite do ano, um programa de luxo passa por mim no Rossio. Mas não se esqueça, faça um brinde a 94 cantando parabéns com Herman José. Suba a um banco, coma 12 passas, mas passe de ano com a RTP. Muito boa noite. O Banco de Portugal já reagiu ao afastamento de Mário Conde da administração do Banesco, o Banco Espanhol de Crédito que detém parte do capital do Tota e Açores. No comunicado emitido esta noite, o Banco de Portugal garante que esta crise não vai afetar a satisfação dos compromissos do Tota. O Banco de Portugal, no papel de supervisor do Sistema Bancário Nacional, já tomou posição quanto a este caso Tota Banesto. Para o Banco de Portugal, a solvência, a liquidez e a satisfação integral dos compromissos do Tota e Açores não estão em perigo. Uma posição de crédito quando estamos a poucos dias do aumento de capital do Banco Tota e Açores, de 50 para 55 milhões de contos, através de uma emissão com direitos de subscrição. Igual decisão foi a do Banco de Espanha. Já esta noite garantiu proteção aos interesses dos acionistas e dos depositantes do Banesto. Para já, a cotação das ações na Bolsa de Madrid está suspensa. Amanhã, a nova administração entra em funções e Mário Conde, o administrador afastado, vai ter que dar explicações. O Conselho de Administração do Banco Espanhol de Crédito, Banesto, está suspenso e com ele, naturalmente, o seu controverso líder, Mário Conde. A ascensão e queda de Mário Conde têm sido igualmente dramáticas. Desde há quase 6 anos que ocupa a presidência do Banesto e é rara a semana em que Mário Conde não é notícia tanto pelas suas intervenções políticas como económicas. Mas foi há pouco mais de um ano que a grande bomba rebentou quando se começou a falar de crise no Banesto. Para acabar com os rumores, Mário Conde fez mudanças no banco e na primavera passada anunciou um macro aumento de capital social. O aumento de capital prevê a mobilização de um volume de vendas de algumas centenas de milhões de contos, o maior no setor bancário espanhol e o segundo no mundo. Mário Conde investiu muito, de resto, para modernizar o Banesto e torná-lo o mais carismático dos bancos espanhóis. Só que não foi o suficiente para que as autoridades espanholas tirassem os olhos do Banco de Crédito Espanhol. O Banco de Espanha vem agora dizer que há irregularidades no Banesto, que nos últimos tempos vinha vendendo o seu património para manter a imagem na praça. Até ver e ouvir as justificações de Mário Conde, o Banco Nacional de Espanha, ao abrigo da Lei de Disciplina e Intervenção das Entidades de Crédito, suspende o Conselho de Administração, materializando esta medida também na suspensão da cotação das ações deste banco na Bolsa de Madrid. Mal se soube desta posição de força das autoridades espanholas, as ações começaram a cair a pique, passando muito rapidamente de 2.135 pesetas para 1.900.
O Banco de Espanha garante que estas medidas são mais do que necessárias e que estão protegidos os interesses dos acionistas e dos depositantes e que a solvabilidade do Banesto está também garantida dentro e fora de Espanha. E quando a Bolsa de Lisboa abriu, as ações do Banco Tota e Açores estavam a ser transacionadas a 3.310 escudos. Durante a sessão e antes das 14h30, altura em que os mercados conheceram a notícia do afastamento de Mário Conde, registou-se uma subida de valor das ações, atingindo estas os 3.333 escudos. A partir daí, e durante a meia hora final da sessão do mercado bolsista, as ações entraram em queda, registando no fecho o valor de 3.220 escudos. No final da sessão da Bolsa de Valores de Lisboa, tinham sido transacionadas 31.784 ações do Banco Tota e Açores. E hoje aqui no 24 Horas temos Alípio Dias, o Dr. Alípio Dias, Presidente do Conselho de Administração do Tota e Açores. Muito boa noite, Dr. Boa noite. Assistimos a uma crise no maior acionista privado do Banco Tota e Açores. Acha que essa crise vai de alguma forma afetar os depositantes, ou seja, aqueles que depositam dinheiro no banco? Eu espero que não, porque realmente, como disse, o Banesto é acionista do Banco Tota e Açores, mas é um acionista entre 35 mil acionistas. Mas é o maior acionista privado. É, de facto, mas repare que entre 35 mil acionistas nós temos que separar claramente o que é realmente a vida de um acionista do que é a vida da instituição do Tota. E gostaria de sublinhar 2 ou 3 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é que o Banco Tota e Açores não tem ações do Banesto. O Banco Tota e Açores não tem aplicações da área do mercado monetário no Banesto. O Banco Tota e Açores não tem qualquer ligação com a informática, com o marketing, etc., do Banesto. Então, não temos quadros do Banesto, não temos quadros do Banesto do Banco Tota e Açores. Nada, rigorosamente nada. É nada. A política do Banco Tota e Açores está dependente do Conselho de Administração do Banco Tota e Açores. E o Banco Tota e Açores é um banco de maioria de capital português, com gestão portuguesa, sujeito à supervisão do Banco de Portugal. E ao Serviço da Economia Portuguesa. Portanto, não temos, de facto, nenhuma ligação com o Banesto. O Banesto é um acionista do Banco Tota e Açores, mas, como já lhe disse, não há aplicações do Tota na área do mercado monetário no Banesto, não há ativo do Tota nas ações do Banesto, estamos perfeitamente à vontade e, portanto, nessa matéria estamos totalmente tranquilos e estou convencido, por aquilo que é realmente o banco, pela sua performance, rentabilidade, solvabilidade, etc., que não há qualquer hipótese de que haja preocupações. Portanto, acha que os depositantes podem ficar tranquilos? absolutamente tranquilo, porque não tem nada a ver o Tota com o Banesto. De resto, como acaba de ler, o próprio Banco de Espanha garantiu, que não tem nada a ver com o Tota, mas na própria Banesto garantiu isso. E em relação à política de crédito, vai haver alterações, não há alterações? Não há alterações nenhumas, que eu lhe disse, de facto, não há nenhuma intervenção do Banesto desde 1989, isto é, não, desde eu digo na política interna do Tota e Açores, não há alteração nenhuma. Tudo isto, não. Nós temos o nosso plano estratégico, temos o nosso orçamento, temos a nossa política de crédito, que é completamente independente do Banesto, e como vê, de facto, os resultados são completamente diferentes. Como é que... Completamente. Não há nenhuma ligação, não há nenhuma interferência, não tem havido, e não há, por maioria de razão, agora com o Banco de Espanha, por maioria de razão, não há nenhuma interferência, de facto, do Banesto na gestão do Banco Tota e Açores. Portanto, nessa matéria, os depositantes do Tota e os clientes do Tota, como os acionistas, sabem que foi assim e assim será. Portanto, nessa então, matéria estamos totalmente tranquilos. Como é que o senhor explica que o maior acionista privado, não é? Portanto, a capital no Tota, que tem o maior capital de todos os privados, não tenha nenhuma interferência em termos da política do Tota? Repara, nós temos um Conselho de Administração... Quando Mário Conde era o próprio Presidente do Conselho de Administração do Banesto. Exatamente. Mas repara, nós temos um Conselho de Administração... E foi ele que implantou toda a política... Nós temos um Conselho de Administração... Não, mas que não tinha a ver com... Em relação à privatização do Tota e em relação a trazer... É evidente que o Banesto participou na privatização do Banco Tota e Açores, mas a política do Banco Tota e Açores foi traçada desde sempre pelo Conselho de Administração do Banco Tota e Açores. E digo-lhe mais, se me permite, eu já estava no Conselho de Administração do Banco, a presidir o Conselho de Administração do Banco, quando o Estado, que ainda hoje tem 14,5% do Tota, era realmente o acionista do Tota. E o plano estratégico que eu tinha traçado para o banco foi um plano estratégico que eu apresentei, foi o plano estratégico que foi aceito pelos acionistas todos. Não houve, de facto, alteração da linha de rumo do Banco Tota e Açores antes e depois da privatização. Felizmente, o planeamento estratégico que nós tínhamos para o banco é aquilo que está em vigor, é aquilo que realmente tem conduzido aos resultados que os acionistas conhecem. Nessa matéria, posso-lhe assegurar que não há, de facto, nenhuma interferência. A propósito de acionistas, uma coisa que continua uma incógnita e continua por conhecer é a estrutura real desses mesmos acionistas, ou seja, há dados diferentes, não coincidentes. Porquê é que se passa isso? Eu penso que não, está claríssimo hoje que o Banesto tem, aliás, consta dos relatórios do banco. Nós estamos, aliás, a fazer neste momento um aumento de capital do banco de 50 para 55 milhões de dólares.
O período de subscrição só termina no dia 30. Mas posso lhe dizer que já hoje, sem que o Banesto, direta ou indiretamente, tenha subscrito uma única ação do TOTA, este aumento de capital estava mais que subscrito. Há lugar a rateio, vai haver lugar a rateio, está mais que subscrito. Portanto, e o Banesto não subscreveu uma única ação. Repare, voltando ao tema, mas é importante dizer isto, se me permite, porque é uma prova de facto quanto à estrutura acionista do banco. Repare, o Banesto tem diretamente 24,8, 24,9. Então, quando Mário Conde disse que detinha muito mais e quando se falava que, em termos indiretos, a participação do Banesto atingiria os 52,6%... Eu nunca ouvi dizer isso ao Mário Conde, nunca ouvi dizer isso. O que eu lhe ouvi dizer foi o seguinte, é que direta e indiretamente tinha mais de 40% e menos de 50%. Isso foi o que eu lhe ouvi dizer. E realmente chegámos a 40 e tal %. Ele tem diretamente 24,8%, 24,9% e depois tem participações. De facto, indiretas em sociedades portuguesas, de maioria de capital português e de administração portuguesa, que lhe darão depois o que falta para poder dizer, então que conjugando a direta e a indireta, andará entre os 40% e 50%. Portanto, mas as indiretas totalizam quanto? Podem representar mais 20 e tal %. De facto, pode andar por aí. Vamos tomar ali os 45, 47 como ponto de referência. O senhor falou há pouco no aumento de capital, frisou que era importante referir isso. Eu pergunto-lhe, acha que os acionistas vão, digamos assim, levar para a frente este aumento de capital depois desta crise instalada? Eu acho que já levaram, porque não há nenhuma crise instalada, vai-me desculpar. Nós não podemos, volto a dizer, combinar, ou misturar, melhor dizendo, uma situação do que se passa no Banesto e do que se passa no TOTA. São dois bancos completamente independentes, com supervisões diferentes, com planos estratégicos completamente diferentes. A nossa estratégia não tem nada a ver com o Banesto. Então, como é que o senhor interpreta esta queda na última meia hora da sessão da Bolsa de Lisboa? É natural que uma ou outra empresa menos esclarecida, que realmente não tenha a consciência disso, possa ter querido vender algumas ações. Isso é perfeitamente natural. Mas como é natural que os outros a compraram, se alguém as vendeu, porque alguém as comprou, porque sabe que está a fazer um bom investimento. Para que o TOTA está neste momento a fazer o tal aumento de capital que lhe referi, de 50 para 55 milhões de contos. O preço de subscrição termina no dia 30. Já ontem estava completamente excedido. Já hoje, então hoje estava completamente excedido, tranquilamente. Vai haver lugar a rateio, sem que o Banesto tenha subscrito, repito, uma única ação. O que significa é que a base de acionistas do TOTA vai alargar-se extraordinariamente. Nós vamos passar de 34, 35 mil acionistas, seguramente para mais de 40 mil acionistas portugueses. Esta é a prova, de facto, do que vale a pena, de facto, subscrever ações do TOTA. E se fizer as contas, verá, quem subscreveu ações do TOTA o ano passado a 2,600 e recebeu 5/12 do dividendo do ano passado e vendeu as ações do TOTA, por exemplo, não ao pico dos 3.900, dos 3.800, não, à cotação média, ganham mais de 40%. Eu pergunto-lhe, há ou não há boas razões para ser acionista do TOTA? Está tranquilo em relação à ação dos acionistas? E penso que não há razão nenhuma para que os portugueses possam... Não, até dia 30 estou tranquilo para o futuro, porque nós sabemos o que é o TOTA, o que tem sido a administração do TOTA, os princípios que nos guiamos, e posso garantir, repito, que não há nenhuma ligação, nenhuma aplicação de fundos do TOTA no Banesto. Podem estar os acionistas portugueses. Portanto, o Banco TOTA e Açores não está em crise. Portugueses completamente tranquilos. Aliás, como o Banco de Portugal, felizmente, subscreveu. O Banco de Portugal não disse bem isso. Disse que não há razões para... E isso é fundamental. Mas eu pergunto-lhe assim, que é Presidente do Conselho de Administração. Podem estar não está em crise tranquilos. o Banco TOTA e Açores. Estou muito tranquilo com esta situação. E lamento que tenha ocorrido esta situação, é evidente. Mas paciência, ninguém está livre. Quando uma empresa tem 35 mil acionistas, 34 e muitos 35 mil acionistas, irá ficar com 40 mil, repito, haver um que tem problemas é importante, mas são os problemas passam-se na casa dele, não se passam na nossa casa, felizmente. Estamos completamente tranquilos. Então, esta crise no Banesto e esta intervenção forçada do Banco de Espanha? Olha, o que lhe posso dizer é que, falta de para já, enfim, não sou administrador do Banesto, não tenho nada a ver com a vida do Banesto, mas posso lhe dizer o seguinte, tanto quanto é do meu conhecimento, aí há mais de 2 anos, esta parte que o Banesto tem tido um programa de recuperação financeira em que é assistido pelo Banco de Espanha, portanto, em que, periodicamente, a autoridade monetária, que é o Banco de Espanha, dá, de facto, explicações, pede ao Banesto explicações, como é que as coisas estão a ser ali. E admito perfeitamente que esta intervenção tenha a ver com alguma medida que estivesse prevista no plano de recuperação económica e que não tivesse vindo a ser cumprida pela administração do Banesto. Mas, sinceramente, é uma mera hipótese que estou a levantar, uma vez que, repito, não tenho conhecimento do que se passa na vida do Banesto. Aí, seguramente, é tranquilo. Agora, o que lhe posso assegurar, isso sim, é que no nosso caso, o Banco TOTA e Açores,
podemos estar todos tranquilos. E eu estou muito tranquilo nessa matéria. Muito espero obrigada. que os nossos acionistas e depositantes também estejam. Muito obrigada, doutora Sr. Olívio Dias. Boa noite. Boa noite e obrigado. Foi a primeira reação do presidente do Banco Tota e Açores ao afastamento de Mário Conde da administração do Banesto, uma notícia que está a agitar os mercados financeiros. Outras dificuldades são as que vive a Distrital de Lisboa do PSD. Ainda não foi desta que Isaltino Moraes e Pedro Santana Lopes encontraram o candidato de consenso para a corrida à presidência da Casa Laranja. Marcaram um novo encontro para amanhã. Depois da manhã. Depois da manhã, fumo branco. É que a reunião de hoje deu em nada. Isaltino Moraes não recua e Santana Lopes também não desiste. Nesta guerra política, sem vencidos, também não há vencedores. Porquê é que não foi possível chegar a acordo? Porque vamos os dois pensar sobre aquilo que conversámos, sobre aquilo que esteve em cima da mesa. Costuma dizer o povo português, e com razão, que a almofada é boa conselheira, portanto vamos dormir bem e amanhã voltamos a encontrar-nos os dois. Não, já foi dito que não houve condições de parte a parte. Nós analisámos a situação da Distrital de Lisboa, aquilo que pode ser bom para a Distrital de Lisboa, para o futuro, para a reanimação das secções da Distrital de Lisboa, que é importante. E enquanto não há acordo, Santana Lopes procura apoios. À cautela ou para impressionar o adversário, reuniu horas antes num hotel de Lisboa com velhos aliados e notáveis do partido. Num almoço, onde a figura de Isaltino saiu chamuscada. Eu julgo que ele não tem neste momento as condições indicadas para unir a Distrital de Lisboa, como está à vista. Adivinham-se mais jantares secretos, trocas de bilhetes e muitos telefonemas. Foi o próprio Dr. Isaltino Moraes, num gesto que só o dignifica, que me telefonou a propor que nos encontrássemos para uma solução de entendimento. Se não houver acordo, lá avançaremos em conjunto. Todos juntos e cada um por si. Parece ser o mote do próximo capítulo, a seguir já amanhã. Passamos ao desporto. O Sporting foi hoje notificado pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol de que os processos de rescisão de Pacheco e Paulo Sousa com o Benfica foram arquivados. A nível federativo, o caso está, portanto, encerrado. Uma notícia conhecida em dia de Assembleia Geral, que esta noite se reuniu para discutir as contas do clube de Alvalade. Ensaio geral para as eleições que amanhã se realizam em Alvalade. Assembleia participada por 3,5 centenas de sócios, destinada a aprovar o relatório e contas de 92, que registrou um saldo negativo de 30 mil contos, e a apresentação do orçamento para o próximo ano. 3,5 milhões de contos é o montante a investir. 44,5% desse valor destinado ao futebol profissional. Trata-se de um orçamento restritivo, em que apenas 180 mil contos se destinam à aquisição de novos jogadores. José Manuel Roseiro, responsável máximo pelas finanças do Sporting, fala de precaução na elaboração deste orçamento. É um orçamento que teve duas componentes. Em termos de custos é bastante restritivo, em termos de receitas houve uma certa prudência, ou seja, de maneira que estejamos precavidos qualquer desaire, tal e qual como aconteceu este ano e nos últimos anos em termos europeus. Ou seja, é um orçamento que tem por base as receitas do Campeonato Nacional 92-93 sem serem inflacionadas. Em termos europeus, tem considerado um bom jogo europeu ou dois razoáveis. Presentes nesta Assembleia, aqueles que partem do elenco de Sousa Sintra e dois dos que amanhã deverão ser eleitos, Mário Matos e Júlio Santos, um empresário que diz ter sempre trabalhado ativamente na sombra do Sporting e a quem o convite não surpreendeu. Estive nas contratações do Capucho, do Nelson, também um pouco na situação de resolução até do Paulo Sousa, enfim, muitas coisas, não falando nas amadoras e outros serviços que presto ininterruptamente, quase que mais do que apoio ao Sporting do que propriamente as minhas empresas. Surpreendeu este convite? Não? Sinceramente não, porque há muito que, enfim, havia pressões nesse sentido. Este é, pois, um dos novos braços direitos de Sousa Sintra, que aproveitou a sessão desta noite para fazer um pouco de campanha eleitoral, apresentando mais um trunfo. O processo de contratação de Pacheco e Paulo Sousa está encerrado no que toca à Federação Portuguesa de Futebol, pelo que o caso só poderá registrar novos desenvolvimentos por ação da Comissão Arbitral da Liga ou dos tribunais civis. A Bolsa abre as portas à maior empresa portuguesa. Petróleos de Portugal, Petrogal S.A. 25 milhões de títulos de participação vão ser admitidos à cotação nas bolsas de valores portuguesas no início de 94. Petrogal.
mais de 1.300 postos Galp em Portugal e Espanha. Fidel Castro reconheceu que o Estado falhou por completo na administração das grandes explorações agrícolas e foi incapaz de organizar eficazmente a produção em Cuba. A notícia foi avançada esta noite pela Agência de Informação Cubana. Diz a agência Prensa Latina que as declarações de Fidel foram proferidas durante uma reunião à porta fechada da Assembleia Nacional Popular. Acrescenta ainda a mesma agência, esta reunião destina-se a ratificar um documento do Conselho de Estado que autoriza a iniciativa privada e a criação de cooperativas nos terrenos agrícolas de propriedade estatal. Sem entendimento à vista, continuam Israel e a OLP. O segundo dia de conversações no Cairo terminou sem conclusões. Continua assim o impasse para implementar a autonomia da faixa de Gaza e Jericó. Mas no terreno vão sendo dados pequenos passos. Ainda hoje, na cidade de Belém, a OLP abriu a sua primeira delegação nos territórios ocupados. Centenas de palestinianos desfilaram hoje pelas ruas de Belém para festejarem a abertura da primeira sede da OLP nos territórios árabes ocupados. Uma cerimónia de caráter popular, plena de significado. Quanto mais não seja, porque refere a aproximação ao futuro dos palestinianos nos territórios ocupados e na faixa de Gaza. Mas não muito longe deste local, em Ramallah, a imagem era outra. A intifada continuava a não dar tréguas aos israelitas. Entretanto, no sul do Líbano, a aviação de Israel esteve particularmente ativa nas últimas horas, atacando alvos do movimento radical islâmico Hezbollah, que não se ficaram sem resposta. Este foco de tensão levou mesmo até o primeiro-ministro de Israel a acusar a Síria de estar a dar cobertura à resistência islâmica. Entretanto, na faixa de Gaza, o movimento Hamas reclamou a libertação dos seus irmãos detidos por Israel. Ao mesmo tempo, o Hamas festejava o regresso do exílio, ou seja, a chegada à casa de cerca de 200 palestinianos expulsos por Israel para o sul do Líbano há cerca de um ano. E se calhar à mesma hora, centenas de judeus manifestavam-se em Jerusalém pela paz no Médio Oriente. Preparavam assim a sua oposição ao protesto de nacionalistas judeus previsto para esta noite. Já é considerado um dos fenómenos deste ano de 93. Em Itália, uma mulher com idade para ser avó vai ser mãe aos 63 anos. É o progresso científico a fazer o papel de cegonha com a fecundação in vitro. O nome desta romana de 63 anos é Rossana Dalla Corte e nada justificaria que se falasse dela, não fosse o caso desta senhora de, repetimos, 63 anos, ouviram bem? Já é sexagenária há 3 anos, estar grávida. Grávida num estado interessante, a tender para o parturiente, enfim, concluindo, tudo indica que vai ter um bebê. Aos 63 anos não é demais insistir. A gravidez atualmente de 3 meses foi induzida pelo método da fecundação artificial. O médico que tratou do caso conta entre as suas pacientes uma inglesa que aos 59 anos também procriou graças à implantação de um óvulo fecundado artificialmente. 2 gêmeos ainda por cima. A senhora Dalla Corte relatou na televisão italiana o seu caso. Segundo disse, depois de ter perdido um filho num acidente de viação, queria tanto ficar novamente grávida que não hesitou. E apesar de ter idade para ser avó, o que ela provavelmente vai ser, se tudo correr como previsto, é mãe. È una decisione difficile volere un figlio alla sua età? Non lo so, quello che io dovrei dire, io non lo so. È una cosa più forte di tutte le altre cose, è una cosa... Um feito que nem uma celebridade como Jane Fonda, com todo o poder da sua carteira e um físico imaculadamente conservado, conseguiu, apesar de várias tentativas nos últimos anos. E a senhora de Ted Turner ainda nem sequer atingiu os 60 anos. Aos 63 anos, a estrela deste tipo de experiências é mesmo Rossana Dalla Corte. Um caso interessante. Boas novas para os hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA. O Provedor de Justiça recomendou hoje ao Ministério da Saúde que acelere o processo de atribuição das indemnizações aos mais de 150 doentes contaminados pelo HIV. Os pormenores vêm já a seguir na síntese do 24 Horas. Os hemofílicos em conflito com o Ministério da Saúde contam com mais um aliado. O Provedor de Justiça que apresentou ao Ministro